Amém, irmãos? A graça e a paz. Falar igual o Saulo. Tem quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Falar um negócio para vocês. Nunca foi tão difícil pregar como hoje. Mas por quê, pastora? Pensa num negócio difícil, nasceu um esboço para a noite de hoje. Você escreve um negócio, não é isso. Você lê o negócio, não é aquilo. E senta na mesa e coloca a Bíblia e caderno, não nasce. Aí nasceu a metade de um esboço. Eu falei, vão nele. Agora o final, Deus vai direcionando. Mas o que ardeu muito no meu coração foi um tema. Quando vem um avivamento? Quando nós vamos ter certeza, não, estamos vivendo um avivamento. Não sei se você acompanha, mas tem muitos vídeos aí falando de uma promessa de Deus para o avivamento do Brasil. Você já viu palavras proféticas, muita palavra profética de um avivamento chegando no Brasil. Mas como é que chega um avivamento? Quando a gente vive esse avivamento? Como que a gente identifica que estamos vivendo um avivamento? Vocês acham que avivamento vem em período de bonança ou vem em período de tribulação, de coisas difíceis? Quem quiser responder pode ficar à vontade. Tem um momento certo de acontecer? Não tem momento certo? Ramon está na unção aqui. Um avivamento, todos que já aconteceram, nasceram depois de uma crise. Vem pregar comigo, Ramon Richard. Avivamento, quando ele chega, ele traz essa bonança, mas ele nasce pós-crise. Não vem achando assim, Jesus vai vir um avivamento no Brasil, então quer dizer que se isso acontecer, ou se fulano estiver lá, ou se ciclano, independente, querido, o nosso Deus, Ele é o Deus do centro de todas as coisas. Se tem promessa de avivamento, eu quero estar nela. Eu quero viver esse avivamento. Um texto que a gente tem visto muito bater aí nas redes sociais. Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Vamos lá, quem sabe ele aí? Se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Avivamento vem acompanhado de arrependimento. Não vive avivamento quem não se arrepende. Não adianta só o texto falar assim, o meu povo que se chama pelo meu nome. Só chamar pelo nome do Senhor não é o suficiente. Só orar não é o suficiente. Senhor, abençoa minha nação em nome de Jesus, amém. Só jejuar, muito pouco. Precisa ter arrependimento. Avivamento no hebraico significa preservar, tornar mais vivo, manter ativo, animar, renovar. Quando a gente passa por um processo que se arrepende, em nossa vida acontece algo que nos aviva mais, algo que nos anima mais, algo que nos renova. Se tem um ser humano que eu admiro muito na Bíblia, se chama Davi. E ele tinha uma facilidade assim de se arrepender dos teus caminhos. E ele viveu um avivamento, sabe por quê? Porque avivamento transforma. Avivamento não é só movimento ou sentir arrepio. Avivamento transforma. E Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Para ser chamado um homem segundo o coração de Deus, querido, eu tenho certeza que ele passou por um processo de transformação. Na palavra de Deus, todo homem e mulher que teve uma experiência com Deus, antes de ter uma experiência, ele era alguém. Mas depois da experiência, querido, ele não voltou a ser o que ele era antes. Isso é avivamento. Agora o crente de hoje em dia, que um dia está de um jeito, no outro dia está de outro jeito, cada dia está de um jeito, ele ainda não experimentou o avivamento. Não estou julgando, estou falando palavra de Deus. Saulo, depois da experiência, ele voltou a ser Saulo? Não, foi o apóstolo Paulo. Jacó saiu mancando, mas ele saiu de lá como Israel. A gente vive movimentos do arrepio, do
do sentir a presença. Isso é gostoso demais. Eu estou falando que é ruim, não. Eu gosto de chorar, eu gosto de sentir arrepio, eu gosto de sapatear, é gostoso. Mas isso não pode ser o suficiente na minha vida se não causar na minha vida uma transformação. Como a Camila falou, tá em alguns lugares eu não posso falar o nome Deus, mas eu posso carregar a presença de Deus. E aonde chega a presença de Deus, querido, aquele ambiente não é o mesmo. Eu não preciso falar a palavra Deus para pregar o evangelho, mas eu preciso viver a presença de Deus na minha vida. Isso é avivamento. É você olhar na cara do cara e falar assim: ah, aquele ali carrega um negócio diferente. É porque ele carrega nele o avivamento de Cristo. É animar, é viver, é manter ativo. O negócio difícil de crente é manter ativo. Tudo que recebemos aqui no domingo, amanhã manter isso aqui é difícil demais, porque os nossos olhos começam a ver muito distração. Amanhã, antes de levantar da cama, eu puxo no travesseiro o meu celular, o meu bom dia, é isso aqui, ó. Aí eu começo a ver, ouvir. O que aconteceu hoje, amanhã já não faz mais efeito na tua vida. Avivamento é passar por um processo de transformação. Vou falar 3 características do avivamento. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 20 fala assim: Moisés diz ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O temor a Deus nos livra de pecar. E hoje nós experimentamos muita falta de temor a Deus. 3 características de um avivamento. O temor a Deus é o primeiro. Porque a pergunta foi: quando vem o avivamento? Agora eu vou falar as características para você começar a identificar. Vamos ver se a IBM está vivendo avivamento, ou se está pertinho de viver, ou se já está na direção certa para viver esse avivamento. O temor a Deus precisa ser o primeiro. Moisés falou para o povo: olha, não tenha medo, Deus veio prová-los. E o temor muitas das vezes nasce depois de uma prova. Você começa a conhecer Deus cara a cara. Jó é um real exemplo disso. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E depois, quando a gente começa a conhecer esse Deus, de olhar Ele com o olho da carne, que eu vi Deus, eu toquei em Deus. Querida, deixa eu te falar uma coisa: você não consegue viver mais uma vida com falta de temor a Deus. Tudo que você vier a fazer, o temor a Deus vai te evitar muito de pecar. Muito. Por que hoje em dia, eu me recordo, um amigo pastor do meu esposo falou assim: pastor, eu nem reclamo mais. Eu não fico chateado, porque eu não faço mais casamento de jovem que fez propósito. Estou acostumado a fazer casamento de jovem que cai. Gente, a gente não pode se conformar com esse mundo. Se a gente começar a pregar, eu não me importo mais de fazer casamento, isso não é pregar temor a Deus, não. Quando que esses jovens vão começar a temer a Deus? Se o próprio pastor já fala, não é normal para hoje em dia. A pregação hoje precisa, querido, o princípio da sabedoria aqui, ó, temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você não teme a Deus, por isso que não age com sabedoria. E a primeira pedra que tiver na tua reta, você tropeça. Características de um avivamento. Temor a Deus é essa a primeira característica. Presença de Deus está muito banalizada, está muito sem respeito. Está muito assim, de qualquer jeito, não olha mais como um temor. Somos templo do Espírito Santo, certo? A presença já habita em mim. E aí que a gente começa a indagar. Se tem uma presença, um ser, um Espírito que habita dentro de mim, eu estou aqui neste lugar. Será que o Espírito que habita em mim está à vontade? Aí eu estou numa certa roda. Será que o Espírito que habita em mim está à vontade? A falta de temor fala assim: qualquer lugar que eu piso, o Espírito Santo está comigo. Começa a banalizar demais. É como se Deus é obrigado a ir tudo qualquer lugar que eu gosto de ir. A gente não tem isso aqui de interesse, de abrir mão e de renunciar por temor a Deus.
Está muito banalizado, está muito assim, qualquer jeito, do jeito que eu quero. E se Deus quiser, é Ele que vá comigo. Por isso que o avivamento, por isso que, como o Ramon falou, avivamento vem depois de uma crise. Quando o crente começa a brincar demais, ele precisa passar por uma crise para ele começar a experimentar o que é um avivamento. Segunda característica, a presença de Deus traz arrependimento. Avivamento não vem sem arrependimento. Ele nasce através de um arrependimento. Lá em 2 Crônicas, como a gente fala, é um versículo que está muito, muito batido. Vou ler ele exato, que a gente só foi citando as palavras, né? 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Lembra que eu falei que a gente acha que Deus é obrigado a ir em qualquer lugar com nós? Não afasta do mau caminho, filho. Se a presença de Deus não é bem-vinda ali. É igual um ditado que fala aí, né? Ou pai ou mãe solteira que fala assim: onde meu filho não é bem-vindo, eu não vou. Aonde a presença de Deus não é bem-vinda, o que eu vou fazer lá? Se eu temo a Deus, eu penso assim: se afastar dos teus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a tua terra. A nossa terra está precisando de cura, mas depende de nós buscarmos, orar, buscar a face, se afastar do mau caminho e se arrepender. Características de um avivamento é quando começa a nascer arrependimento no meio do povo de Deus. Não é brincar de sentir a presença de Deus. Não é só vir ao templo, eu gosto de ir na IBM domingo, porque o louvor é gostoso, porque o pastor prega muito. Eu falo com meu marido, falei: amor, você pode pregar todos os domingos que eu não canso, que eu gosto de ouvir ele. Me escala não, vai só você, homem. Porque é uma palavra ungido dos céus, eu tenho prazer. Então, tem gente talvez assim: eu vou na IBM porque eu gosto da palavra lá, eu gosto do louvor. Isso não é o suficiente, você precisa vir à casa do Senhor porque você tem sede, fome da presença dEle. Porque o teu coração arde de desejo, eu quero ir, porque eu quero buscar, não é porque eu quero sentir, não é porque eu quero, o pastor está fraco hoje, que eu não senti nem um arrepiozinho. Não, querido, avivamento, ele vem acompanhado de arrependimento, ele vem acompanhado de temor a Deus. E quem se arrepende, querido, deixa eu te falar uma coisa, você já sai de casa ansioso para se derramar na presença de Deus neste lugar. Ontem minha filha, quando chegou da conferência, ela falou assim: pai, me explica um negócio. Ela falou assim: ei, minha filha, imersão cantou lá, que é um ministério muito abençoado. Ele: claro que cantou. Agora me responde uma coisa, pai. Eles cantam hino antigo, que aos meus olhos assim, ai, que hino feio, mas quando eles cantam é diferente. Será por quê? É o hino que é feio? Não, filha, é quem está conduzindo. É quem está, não vou falar nem interpretando, porque isso é uma palavra muito teórica, mas quem está conduzindo a arca, que tem a presença de Deus, faz toda a diferença. Eu até brinco com ela: minha filha, pode cantar só uma florzinha de Jesus, você chora até esgotar suas lágrimas. Nós estamos carregando essa presença, que qualquer canto que sair dos nossos lábios, quem está nos ouvindo vai sentir a presença? Nós estamos carregando essa presença, que as palavras que sair dos nossos lábios vai carregar a presença e inundar? Nós estamos entoando louvores e canções que sai presença, exala a presença de Deus? Não precisa só acontecer lá na igreja fulano ou ciclano. Deve e precisa acontecer também aqui na IBM. Pessoas sedentas por essa presença, que já entra pelas portas assim, fechando o olho: eu quero me entregar, não estou nem aí para as distração. Se a sua mulher falar assim: amor, acabei de lembrar, amanhã tem que pagar. Não me fala nada não, vamos embora adorar. Se o seu marido falar assim: e lembrei que não, pelo amor de Deus, eu tenho isso, né? Diz que achar que eu esqueci alguma coisa. Aí teve um certo domingo que eu achei que eu tinha deixado minha chapinha ligada. Eu falei: meu Deus, isso vai me distrair. Eu vou ficar assim: a chapinha está ligada, a chapinha está ligada. Eu liguei para a Lu: Lu, você não saiu de casa ainda não.
passa na minha janela do quarto, vê se tem uma chapinha ligada em cima da minha cama. Porque é coisinha tão pequena que nos distrai. O culto começa, o culto termina, você vai embora. Nossa, que culto frio. Pelo amor de Deus, Deus está ansiando para trazer o avivamento para o nosso lugar. Como está o nosso coração? Está temendo a Deus? Está desejoso por essa presença? Ou qualquer coisa tem nos distraído? E nós ainda falamos, Deus que se vira porque eu quero te sentir. Eu falei, Deus, eu não quero pregar essa palavra não, porque eu já estou ganhando nome demais que eu bato. Mas eu apanhei. Porque eu quero viver esse avivamento, irmãos. Eu quero nitidez do Espírito, aonde você começar a adorar e você vê as asas do Espírito flutuando neste lugar. É como Jesus quando foi batizado, aquela pomba voando em cima dele. Eu quero sentir essa presença, eu quero ser transformado através dessa presença, eu quero conduzir essa presença. Eu quero experimentar este avivamento. Eu quero mais, é muito pouco só vir domingo e me quebrantar. Eu quero que dentro da minha casa esse avivamento seja transbordado. Isso são características de um avivamento. Terceira característica do avivamento: o crente busca Deus com prazer e constantemente. O Espírito Santo ministrou muito ao meu coração sobre geração, unção geracional, desejo de eu conduzir e dar continuidade ao que os meus pais viveram, minhas filhas continuar dando também continuidade. Hoje a gente precisa ter essa malícia. Eu não estou aqui só para buscar para mim. É algo geracional. Eu quero que os meus filhos experimentem também o que eu experimentei. E toda vez que eu falo sobre esse tema de buscar constantemente, é impossível não lembrar do meu pai. Porque ele ficava indignado. Ele falava, meu Deus, por que a igreja do Senhor nestes tempos tem dificuldade de te buscar com constância? E ele começava não com saudosismo, mas de lembrar com lágrimas nos olhos, porque que no início do ministério dele, marcava oração de madrugada na igreja, 4 horas da manhã, em terra de café, frio, podia ser inverno, tá geando. Os irmãos iam de coberta para a igreja, mas a igreja ficava lotada 4 horas da manhã. Eu quero isso para a minha geração. Eu quero isso para os meus tempos. Eu não quero só ficar lembrando que o meu pai falou isso comigo. E os cultos aconteciam, entrava pai com filho em cadeira de roda, com filho praticamente morto no braço, jogava no braço assim, ora, pastor, porque sabia que a presença que estava ali ia realizar o milagre. Eu quero experimentar esse avivamento, um avivamento que não tem desculpa, justificativa. Estou cansado, não posso. E 4 horas da manhã, aquela igreja lotada. E até umas 5, 6, porque ali os trabalhadores iam para a roça cuidar dos seus cafés. E ele falava isso apaixonado, minha filha. Eu cheguei a experimentar um pouco quando nós moramos no Pará. No ano de 90, 91, a igreja que papai pastoreava tinha 100 jovens e 90 adolescentes. E não sei se hoje funciona assim, mas lá não tinha muita burocracia. Enchia o caminhão do irmão da igreja de gente, não era nem ônibus, era caminhão. Acontece isso lá ainda? Não tem problema mais. Saímos em 2 caminhões de jovens e adolescentes para um monte, toda sexta-feira. E lá tem como que é o nome daquilo, o Fabrício, que eu não lembro. É uma areia grossa, que aquelas pedras desse tamanho. Pissarra. Vocês vão entender como brita. Ela é pissarra, porque é mais grosso do que a brita. E o monte que a gente orava era cheio de pissarra. Os jovens caíam naquilo, falei, não sentia nem dor, porque estavam tão cheios. Não ia 1, 2 jovens não, irmão, se era 100 jovens que tinha lá.
Faltava 2, 3, e os 90 e poucos. Se era 90 adolescentes, uns 80. Era 2 caminhões não eram os homens casados, as mulheres não. Eram os jovens e adolescentes. Tinha 2 caminhões para ir ao monte. Meu Deus, eu quero viver isso nos dias de hoje. Ah, pastora, mas a realidade hoje é outra. É 2 empregos, é 3, é 4, é correria. Mas a sede, o desejo não pode ser outro. Precisa ser intenso e constante. Senão não vamos experimentar esse avivamento nunca, irmãos. Sabe por quê? Porque cada tempo que passa, mais corrido a vida vai ficar. Não vai diminuir a correria, não, vai aumentar. Porque as coisas só vão aumentando, eu tenho que trabalhar mais para conseguir comprar. Mas o desejo pela presença de Deus precisa ser muito mais forte do que o cansaço físico. Nós passamos o sábado na montanha, inclusive tem alguns filhos aí. Os rebeldes não vieram, fiquei sabendo que meu filho não veio. Tem uns outros que não vieram. O filho de Giovanni está ali. O meu está de castigo, né, amor? Jesus. Mas foi um sábado assim, e a gente começou a conversar, quem estava lá, pastora, meu dia foi intenso, minha sexta-feira foi cansativa, aconteceu um monte de imprevisto, mas eu ter vindo, parece que me renovou. Querido, avivamento também é fazer aquilo que nós fizemos, aquilo ali no sábado. O cansaço físico não nos impediu de estar ali. A dor de cabeça, a noite sem dormir, o problema da família não impediu de passarmos algumas horas ali. E foi maravilhoso. Isso é avivamento. Então as características do avivamento é o temor a Deus, a presença de Deus, trazer o arrependimento e ter crentes que buscam com prazer e com constância. E o que é buscar a presença de Deus? Orar, jejuar e ler Bíblia. A IBM tem um projeto de jejum toda primeira semana. Não vou perguntar se você fez todos os meses do ano. Faz até do jeito que você quer. Fizemos 40 dias de Novo Testamento. Isso é buscar avivamento. Orar, jejuar e ler Bíblia. Não tem outra receita para buscar avivamento. Porque quanto mais você ler Bíblia, quanto mais você jejuar, quanto mais você orar, o Espírito Santo vai gerar dentro de você o desejo de se arrepender. E deixar as coisas para trás e viver o novo que Deus tem. Quando a igreja começa a viver essas características, querido, aí você pode falar, estamos vivendo um avivamento. E quando vem esse avivamento? Quando? Como viver esse avivamento? Você viu as características, então agora você começa a identificar. Eu estou começando a viver. Eu falei as características para você identificar o que é um avivamento. Avivamento traz temor a Deus, arrependimento e desejo de buscar Ele com mais constância e prazer. Mas como viver isso? Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Como viver? Ser fiel em meio ao caos. Você conseguir viver uma fidelidade a Deus, independente da situação. A gente está vivendo uma situação no nosso país, que a gente precisa abrir muito os nossos olhos espirituais. Que a gente está guerreando da maneira errada. Estamos bombardeando o outro porque não tem a mesma intenção de voto que a minha. A nossa guerra não é contra o outro, a nossa guerra é espiritual. E independente de quem ganhar ou perder, quem governar, quem está governando, meu papel como crente é orar por ele. Porque a palavra de Deus fala para a gente orar pelos nossos governantes. Só vou orar se for fulano que vai ganhar. Eu não oro por esse que eu não vou com a cara dele. Quando se o meu ganhar, eu oro. Não, irmãos, a gente está guerreando da maneira errada. Então você precisa passar por um avivamento no teu interior para você entender como guerrear com as armas certas. Porque na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse você vai ver que o povo viveu muita guerra. Mas eles sabiam armar uma estratégia de guerra e vencer lá na frente. E uma delas era, eles eram fiéis mesmo que estavam em guerras. Então como que eu vou viver esse avivamento? Seja fiel, mesmo em meio ao caos. Abacuque 2,4 fala assim: o ímpio está envadecido,
Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. O justo só vive em meio ao caos se ele permanecer fiel. As circunstâncias vêm. Um monte de ser humano aí querendo chegar a uma conclusão de como vai ser o país. Ah, se fulano ganhar vai ser assim. Até parece que eles são videntes, né? Mas se ciclano ganhar vai ser assado. Filho, ser humano nos engana, vai nessa não. O único que nos engana é o Senhor Jesus. O homem promete, mas não vai na onda não. O único que promete e cumpre é o Rei dos Reis. É orar, jejuar, se consagrar, vai lá, faz sua parte, vota. E quem você acha que está seguindo os padrões, valores que a Bíblia nos ensina, e bora. Ficar de guerrinha não é de Deus não. Seja fiel a Deus, independente da situação que o país está vivendo. Sabe por quê? Porque o ímpio vai lá ficar nas guerras, na vaidade. Quem ganha mais, quem dá mais. Mas o justo só sobreviverá em meio a esse caos se ele permanecer fiel. E como permanece fiel? Gente, tem um exemplo maravilhoso do justo viver fiel a Deus. Jesus foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda passeando com os discípulos. Teve encontros com eles. Depois que Jesus foi aos céus, com mais 10 dias, aí veio a descida do Espírito Santo. Então, foram 50 dias. Entre um momento difícil, uma crise, como o Ramon falou, até um avivamento. A situação que os discípulos passaram com Jesus não fizeram com que eles fossem infiéis a Deus, mas eles continuaram buscando a face de Deus, ao templo, buscando e esperando ansiosamente a descida do Espírito Santo. Querido, tá um caos lá fora, tá essa guerra política, tá, mas vem ao templo e vamos fazer igual os discípulos, 120, na mesma visão, com a mesma alma, com o mesmo propósito e um só coração. Eu tenho certeza que o Espírito desce neste lugar e não vai ter um ser humano que vai conseguir ficar de pé, porque a nossa carne não sustenta o poder do Espírito. Agora, se eu sentar aí, querido, e ficar meio assim, você fiel é nada, porque isso está acontecendo. Não, pelo amor de Deus. Os discípulos estavam passando por um momento de crise, eles estavam perdendo o mentor deles. Alguém que estava falando a passo. E mesmo 3 anos com Jesus, eles erraram com força. Imagina sem Jesus. Eles poderiam estar preocupados, meu pai, agora sim, o mestre, nós vamos dar muita cabeçada. O mestre se foi agora. Aquele período de crise, 50 dias, nessa indecisão, se o mestre fica, se vai subir, se não vai, eles ficaram perseverando em oração. Como que eu vivo um avivamento? É permanecendo fiel, independente do caos. É permanecer fiel a Deus. Não é quem está do teu lado, quem está atrás de você. Não, claro, ter fidelidade onde você congrega é primordial. Você tem que ter, pelo amor de Jesus. Mas ser fiel a Deus é o que vai te fazer sobreviver em meio a esse caos. Como que eu vivo esse avivamento, pastora? Ser fiel em meio ao caos. Como diz Abacuque, o ímpio ele vai se envaidecendo. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Como que é ser fiel? Deixa eu te falar uma coisa. Ontem a gente pregou numa conferência de família e nós ministramos sobre Neemias. Tem um texto de Neemias que eu sou apaixonado, no capítulo 1 fala que quando ele recebeu a notícia, ele orou, jejuou e confessou o pecado do seu povo. Hoje, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa se posicionar confessando o pecado do povo. Mas sabe como que a igreja do Senhor Jesus confessa? Ele votou nele porque ele quis. Eu votou no fulano porque ele... Não, querido. Ele está lá porque ele quer. Não, Senhor. Eu dobro os meus joelhos e confesso o pecado da minha nação.
Contra ti, nós temos pecado, temos rejeitado a tua presença. Eu confesso. Irmãos, imagina se toda a igreja do Senhor Jesus confessar o pecado da nação junto. Que coisa mais incrível que a gente não vai viver nessa nação. Aí veio o avivamento. Neemias não estava presente quando os muros caíram. Ele não tinha obrigação alguma de ir lá. Ele estava distante, ele estava trabalhando, ele estava ganhando bem. Ele estava com o dele ganho já, servindo o rei, ganhando bem, estava distante de lá. Ele poderia falar: eu não estava lá, se os muros caíram é porque eles não foram prudentes. Ele poderia se posicionar assim: se os muros caíram é porque eles não fizeram manutenção, o muro caiu. Se o muro caiu porque a culpa foi deles. Eu vou sair do meu emprego estável, estou estabilizado, para ir lá construir muralha porque um bando de gente não foi responsável pelos muros. Jerusalém teria sido reconstruída? Os muros de Jerusalém não. Mas Neemias, eu tenho que ler esse versículo, não estava no script não. Mas vamos lá Neemias capítulo 1. O trem embaça tudo, Senhor. Quando ouvi essas coisas, sentei, chorei, passei dias lamentando, jejuando, orando a Deus dos céus, e eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e te obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o seu servo, olha que convicção que Neemias tinha, que o teu servo está fazendo diante de ti. Confessa os pecados de nós, os israelitas, que temos pecado contra ti. A nossa nação está precisando de Neemias, que confessa o pecado da nação e para de ser egoísta. Deus tem promessa de avivamento, tem. Se Ele tem promessa, vai acontecer, querido. Mas é com aqueles que se posicionam. Você vai ficar, vou falar igual a minha sogra, com o gol de chapéu velho na boca. Porque você vai ver gente do teu lado avivado, vivendo o melhor dessa terra, vivendo a prosperidade e a abundância de Cristo. Porque avivamento traz isso. E você vai se arrepender e falar: meu Deus, por que eu não busquei junto? Mas ainda há tempo de você fazer a tua parte. Se posiciona orando, jejuando e confessando. Arrependimento, Ele traz arrependimento. Arrependimento, Ele vem acompanhado. Como eu vivo esse avivamento? Não tendo medo das adversidades. Deuteronômio capítulo 32. Esse versículo também vai te fazer você perder esse medo. Fica com medo não, filho, o que está acontecendo no Brasil. Não fica com medo do que vai acontecer, o que deixou de acontecer. Se você é crente, se você está buscando avivamento, você vai entender isso agora. Deuteronômio 32, 39, que diz assim. Obrigada, irmã. O negócio está feio aqui. Vejam agora. Moisés aqui, esse capítulo 32 é a canção de Moisés. E ele começa a falar todos os benefícios de Deus. Tudo que Deus faz, o que Deus é. Ele começa assim: ouça a terra, o versículo 1. As palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho. Ele é a rocha, ele está falando de Deus. E as suas obras são perfeitas. Tudo que Deus faz é perfeito, tá, irmãos? Homem não tem, está dando muito poder para Satanás, para o capeta, para satanista, dando muito poder. O satanista falou que se fizer isso vai acontecer isso. Mas quem é ele? O poder dos poderes está com o Rei dos Reis. O poder dos poderes, ele tem poder para fazer alguma coisinha, pode até ter, mas poder dos poderes só o nosso Deus de Israel tem. Para de dar moral para Satanás, querido. Para de falar que ele vai comandar, ele vai fazer o que quiser. Quem é ele diante do nosso Deus?
Quem é Satanás diante do nosso Deus? Aqui Deuteronômio fala, tudo que Deus faz é perfeito. E olha o que o 39 fala, vejo agora, eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer, faço viver, ferir, curarei, e ninguém é capaz de livrá-los da minha mão. Só o nosso Deus tem esse poder de matar, de viver, de ferir, de curar. Para de dar moral para o capeta, que ele tem poder para fazer isso não. O que vier a acontecer na nossa nação, eu tenho certeza que Deus tem algum propósito para que este avivamento aconteça. O que vier a acontecer, porque Ele é onisciente, já está tudo escrito. Ah, querido, oh Jesus, conhece esse Deus que a gente serve, meu filho? Que o medo, para que ter medo? Se o meu Deus, ai meu Deus, eu estou com medo, se acontecer isso eu mudo para outro país, eu mudo para outro, lá no sul é mais rico do que aqui, né? E começa a fazer um monte de plano. Deixa eu te falar uma coisa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará, o nosso Deus fará, quando nós entregamos o nosso caminho a Ele. Para que temer, se o nosso Deus é o que fere, é o que cura, é o que pode dar vida, é o que mata, só Ele tem esse poder. E quando a gente experimenta um pouquinho de avivamento, nós começamos a ter essa segurança, essa convicção de que Deus é por mim, quem virá contra mim? Quer viver esse avivamento? Seja fiel, mesmo em meio ao caos. Se quer viver esse avivamento, para de ter medo em meio a esse caos que a gente está vivendo. Você quer viver esse avivamento? Começa a se preocupar com a tua próxima geração. Você está aqui buscando a face de Deus, você está aqui adorando, mas você está pensando, é isso aqui que eu quero deixar para os meus filhos e os meus netos. É isso que eu quero deixar. Eu quero que as minhas filhas experimentam o que eu já experimentei, que eu quero experimentar mais ainda. Eu quero experimentar mais o que os meus pais experimentaram. Eu quero ver coisas incríveis, extraordinárias acontecer. Depois, querido, desses 50 dias que os discípulos estavam passando por essa crise sem a presença de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo desceu um avivamento naquele lugar, ninguém parou mais aquela igreja, cada pregação era 3.000, 2.000, 4.000, e continuou, Deus, crescimento contínuo naquele lugar, porque eles experimentaram o verdadeiro avivamento. Senhor, frutos do avivamento são coisas extraordinárias. E um dos melhores frutos que a gente quer viver e viver é ver a nossa próxima geração. Porque é bênção geracional. Eu quero que transfira, eu quero que eles vivam. Estejam aqui no altar com o mesmo desejo e fome e intensidade